Bom dia, boa tarde, boa noite, caros telespectadores. Eu sou a Heloísa, sou ingressa aqui da UniOeste do curso de Ciências Contábeis. Hoje, no nosso episódio do Hubcast Gestão e Inovação por Quem Faz, temos dois convidados muito especiais que são empreendedores, empresários, Bruno Deconte e Juliano Brustolin. Boa tarde. Gostaria de saber um pouco mais sobre a história de vocês no empreendedorismo, como está sendo, como vem sendo nos dias atuais, que é uma área bem desafiadora, né? Com certeza. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, professora Sandra. Brunão, meu companheiro. A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa trajetória. Normalmente a gente está desse lado conversando com os convidados. E hoje a gente vai explanar um pouquinho quais foram os desafios, como a gente está conduzindo as nossas carreiras, as nossas empresas. E a gente espera contribuir um pouquinho mais com as pessoas que ainda estão em dúvidas, que querem ingressar nesse mundo e entender um pouquinho sobre empreendedorismo. A gente aprende isso todo dia, mas hoje a gente está um pouquinho mais preparado que ontem, né? Com certeza. Sim. É um prazer estar aqui. Geralmente a gente está aprendendo hoje, espero que a gente consiga contribuir de alguma maneira com quem está nos escutando e que seja um papo leve aqui para todo mundo. Prof. Sandra. Muito legal. Então, hoje a gente está aqui, né, com realmente dois convidados muito especiais, né, que também são os nossos fundadores aqui desse projeto, né, foram os idealizadores, né, desde o início dessa ideia de a gente criar um podcast para falar de gestão e inovação, né, o Juliano e o Bruno estiveram presentes, né, dessas nossas discussões iniciais e cá estamos hoje, então, com esse projeto, né, em andamento. Então, fico bastante feliz de hoje a gente contar um pouquinho a história de vocês, trocar um pouquinho de experiências também com, né, o aprendizado que vocês tiveram durante as suas caminhadas aí, as suas trajetórias, né? Então, muito legal, né? Então, vou começar aqui com o Juliano. Gostaria que você contasse um pouquinho para nós como foi que você entrou, né, nesse mundo aí de querer ser um empreendedor. Prof, primeiramente, muito obrigado pelo espaço. É um prazer imenso a gente poder fazer parte desse projeto que a gente idealizou junto com a professora Sandra. Lá atrás a gente estava com um desenho pequenininho e a proporção que tá se tornando isso, trazendo grandes empreendedores aqui para falar sobre os seus negócios tem sido muito importante. Prof, eu vou começar a contar um pouquinho da minha história, mas a minha história ela começa um pouquinho diferente do normal. Eu lembro, prof, que a primeira vez que eu entrei num ambiente de inovação, eu não sabia nem o que era. Eu lembro que foi no final de 2018 para 2019. Eu participei de uma maratona chamada... Não era nem maratona de inovação, tinha sido, acho que, a segunda maratona da Fundetec, que acontecia no parque de exposições. Não era o parque de exposições, ali no centro de eventos. E eu participei com um amigo meu, que inclusive é egresso aqui da UniOeste, e a gente queria entender o que era startup. A gente não fazia ideia do que era. E nisso a gente se inscreveu nessa maratona. Eloy, a gente achou muito estranho. A primeira coisa que a gente entrou era uma sala um pouquinho maior que essa daqui, um monte de gente com computador, e quando a gente entrou na sala tinha uma geladeira cheia de energético. Meu Deus. Eu olhei para aquela geladeira e falei, meu Deus, eu não tomava energético naquela época, né? Sim. E quando eu vi aqueles meninos assim, de vários estilos, culturas diferentes, todos com computador, eu falei, gente, o que é isso? E aí a gente, né, para resumir essa conversa, a gente teve o sorteio lá e ficaram 3 meninos no cantinho lá, e os 3 tinham computador. E eu olhei pro meu amigo, pro Hugo, inclusive, depois a gente manda um abraço para ele, falei, cara, sobrou nós 2 e sobrou aqueles 3 meninos ali. E os meninos não convidaram a gente para entrar no grupo deles. Eu falei, cara, eu vou pedir. Então, a gente sobrou, a gente pode entrar no grupo de vocês? Eles foram um pouquinho relutantes, porque, né, na época eles eram mais novos e tal. Mas no final deu certo, prof. Deu certo, a gente fez um projeto, a gente conseguiu ficar em 3º lugar. A gente ganhou à época
um reloginho, era um reloginho daqueles, um smartwatch, né? Aham. A gente teve que dividir em 5 pessoas. Meu Deus. No final a gente fez um sorteio e deu pra uma pessoa. Mas ali foi o ponto de start de... Você foi pela curiosidade e o Aham. mosquitinho da Fui pela... inovação e do empreendedorismo te beliscou e a Fui. partir dali você foi buscando A- novas oportunidades. A partir Já- dali foi novas Já deu oportunidades. início já uma época da vida. De início, eu acho que foram os energéticos que eu tomei, né? Que eu tomei e a partir dali tudo mudou pra mim, prof. E Aham. por isso que eu falo assim, às vezes a gente não enxerga uma coisa simples como uma oportunidade. Então a gente tem que talvez aproveitar o momento, Elô, Uhum. e se colocar à disposição, Sim. entendeu? Por mais que às vezes não saia do jeito que a gente quer, mas Aham. tudo é um aprendizado. Sim. Como de começo sempre é normal a gente ficar inseguro, pensar que não vai dar certo e ter muito medo de julgamento, como que você, tipo, superou isso no começo? Como que foi pra você essa fase? Na verdade é assim, Elô, eu acredito que essa dificuldade que a gente tem, Aham. ela vai persistir sempre, entendeu? Sim, Sempre na nossa sempre. existência. Mas a gente tem que entender que existem ferramentas, né? Sim. Então, a partir desse primeiro momento que eu tive esse contato com o mundo da inovação, com o mundo do Aham. empreendedorismo, eu comecei a buscar ferramentas e buscar oportunidades dentro do que estava posto para mim. Abre um leque, né? Abrir um leque. Só para você ter uma ideia, então, por exemplo, depois disso eu vim participando de workshops, né? Sim. Workshops do Sebrae. Eu tenho certificado prof lá desde 2019. Eu estava contando meus certificados esse dia só do Sebrae. Eu tenho 37 certificados. 37 certificados. E todos foram em conjunto com a UniOeste. Sim. Então a gente desenhou, parece que foi desenhado, prof, assim, o que eu ia fazer. E às vezes, Elô, assim, a gente fica nessa angústia das coisas acontecer, isso é natural, é um medo, é normal, mas o que eu recomendaria para aplacar um pouquinho essa angústia é buscar as ferramentas, é buscar as Sim. pessoas, tentar ter ajuda, entendeu? Tentar não, Sim. buscar ajuda mesmo, expor as suas dificuldades. E dentro dessa caminhada, depois eu vou falar mais um pouquinho, a construção foi imensa. Então, desde lá de trás, a gente plantou a sementinha, né, para ficar maratona de inovação. Várias coisas aconteceram na minha vida. Uhum. Foi o segundo start da minha vida. Aí o start foi violento mesmo, tá? E o Sim. start foi totalmente diferente. E aí conta para nós então um pouquinho sobre a Pila Benefícios, que hoje é, né, a estrela aí dos seus empreendimentos. A Pila na verdade, é a nossa concepção mais recente aí, né, da nossa empresa. A Pila, ela nasceu de um anseio que a gente tinha. Até hoje, assim, prof, às vezes eu fico me perguntando assim, eu falei, gente, nossa, eu fui capaz de fazer um negócio tão disruptivo, assim, porque realmente é um negócio disruptivo. E quando a gente fica nas aulas, né, professora, que a gente vê os exemplos de as inovações, a inovação incremental, a radical, a disruptiva, fica uma latência na nossa cabeça, assim. Parece tudo muito distante, às vezes. Parece Sim. tudo muito distante e você Realmente fica... não é fácil, né? Não é é. uma caminhada, Não é, prof. mas a gente chega. A gente chega, e a Pila, ela foi concebida a partir, assim, claro, a gente teve muito, isso é um pouco de bagagem acumulada, porque se fosse, por exemplo, lá há uns 3, 4 anos atrás, talvez a gente não tivesse maturidade suficiente para chegar na solução que a gente chegou hoje. É uma coisa tão simples, mas ela resolve um problema tão grande, porque você pega assim, Elô, imagina, hoje todo mundo anda com o celular. Sim. Você utiliza cartão físico para pagar alguma coisa ainda? Não sei nem onde tá meus cartões, então. A gente pensou nisso. Só que a gente migrou para um setor que é extremamente competitivo, que é extremamente concentrado, onde você tem, professora, baixou um pouquinho, mas 90% das empresas trabalham com quatro operadoras.
E o que, que a gente fez? A gente modernizou tudo isso. A gente trouxe a Pila. A Pila, ela é uma solução de benefícios corporativos, onde a gente possibilita a empresa trabalhar com vale alimentação, vale refeição. A gente tem o módulo de bonificação e também tem a finalidade flexível. Mas o mais legal que a gente consegue trazer da Pila é que hoje a gente desburocratizou a gestão de benefícios para o RH. Hoje, com 15 minutos, professora, você consegue fazer o cadastro dos colaboradores e, ao mesmo tempo, ele já recebe o e-mail, já pode acessar o aplicativo. Ela faz o pagamento em menos de 5 minutos, o colaborador já sai utilizando. A gente eliminou os cartões físicos, Elo. Então, é uma inovação muito bacana. Não tem nem mais aquela de vou pagar o boleto hoje, o vale cai daqui 2 dias, é tudo na hora, né? Exatamente. Isso é ótimo. Exatamente. Ajuda muito, Olha otimiza só. bastante. Alguém que sentiu na pele essa É que eu dor. trabalho em RH, então eu Aí, sei ó. bem como é. Aí, ó. Olha só, validação da nossa dor aí. Ó. Exatamente, ao vivo. E tem outro lado também que você trouxe de inovação que você não comentou, que é para o estabelecimento. Para o estabelecimento. A gente trouxe uma segunda ponta de inovação para o estabelecimento, prof. O que acontece hoje? Hoje o estabelecimento, para receber, ele precisa de uma máquina de cartão, Sim. correto? Com a vinda do Open Innovation, né, com o Open Finance também, a gente tem um outro mundo e uma outra possibilidade. Dentro da nossa aplicação, depois eu posso mostrar aqui, a gente tem a possibilidade do estabelecimento fazer o recebimento do Pila através do aplicativo. Então, ele não precisa nem ter máquina de cartão. Não precisa nem da maquininha mesmo. Nem da maquininha. O nosso próprio aplicativo no módulo do credenciado, ele recebe já automático. Gera o QR Code, o valorzinho lá, é cobrado só o valor da gestão. Na hora ele pode solicitar o saque para a conta dele. Então, você imagina, Elo, uma empresa que é um restaurante familiar, professor, que a gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando de gestão. Você imagina uma empresa familiar que vende 10 a 20 mil reais por semana, nem isso, às vezes, de alimentação, e tem que esperar de 30 a 45 dias para receber. Como que os estabelecimentos sobrevivem a isso? Sim. Então, a gente trouxe também uma outra ponta de inovação, que a gente acredita que quanto mais fortalecidos os estabelecimentos tiverem, melhor eles vão atender as empresas, melhor eles vão atender os consumidores, e a saúde financeira, ela precisa, depois o Brunão vai falar um pouquinho, ela precisa estar em todo o âmbito. Então, o Pila é isso, ele é uma plataforma de gestão que desburocratiza, né, traz facilidades para o RH, oportuniza que o colaborador também tenha acesso muito mais rápido aos benefícios, e ao mesmo tempo ele traz uma diversificação de recebimento para os estabelecimentos. Confiabilidade, segurança, a gente tem, é homologado pelo PAT, a nossa solução também tem toda a questão de segurança, é tudo homologado pelo Banco Central. Então, o Pila ele veio para realmente ser uma virada de chave aí no mundo dos benefícios corporativos. E foi bastante inovação, e a gente até brinca, até doido pensar, porque antes da pandemia, 5 anos atrás, não tinha isso. A gente via, mas parecia que era uma coisa tão distante, que é daqui 10, 20 anos. A pandemia aconteceu, né? Foi um momento ruim para todo mundo, mas tipo, agora que passou, faz 3 anos, né? 4, as coisas mudaram de um jeito que acho que ninguém imaginava que ia ser assim, né? E ajuda muito todo mundo. Eu acredito que até as pessoas, tipo, mais velhas conseguem ter um acesso melhor, né? Então, é uma inovação e só. É sempre a crise, né, que traz muitas vezes, né, uma mudança, né, com oportunidades. Então a gente precisa saber olhar para isso e identificar essas oportunidades, né, para daí inovar. Juliano, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Você falou sobre startup, quando você entrou lá você não sabia direito o que era. Hoje você sabe o que é uma startup? Hoje eu sei. Explica para nós aí. Hoje eu sei. Na verdade, assim, uma startup, para ela ser considerada uma startup, ela precisa ter um modelo de produto digital e escalável, né? E como que ela se torna escalável? Normalmente, a startup, ela precisa ser de base tecnológica. E para isso, para que eu consiga, por exemplo, replicar um software, eu preciso de ganho de escala, né? Então, uma startup nada mais é que uma empresa de base tecnológica que consegue replicar o seu produto em pouco tempo, né? E consegue ganhar tração e escala rapidamente. Claro, tem outras coisas por trás, mas em resumo é isso. Muito bom.
Muito bom. Muito bom. Então agora, Bruno, conta um pouquinho para nós sobre a ABC de Economia, né? A empresa aí que você é o empreendedor principal, é isso? Sócio fundador, já Sócio fundador? 4 anos mais ou menos. Então, na verdade, quando eu estava na graduação ainda... Aliás, vocês dois são egressos aqui da UniOeste, Sim, né? A economia. Ciências econômicas. O Juliano também? Quase. 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 Acho que um pouco dessa pegada de empreendedorismo começou quando eu era atleta, né? Porque era eu por eu ali, tinha que treinar, tinha que dar resultado, correr atrás de patrocínio, às vezes tinha alguma bolsa, alguma coisa, mas dado pelo meu resultado. Então, em algum grau, tem um paralelo com a vida de empreendedor. E eu entendo que essa minha vontade de empreender começou dali. E daí, na época da faculdade, eu era muito envolvido com atlética, né? Participei da fundação da Atlética, fui presidente, tesoureiro, conselho e tal. E envolvido nesse mundo, vi uma empresa lá que fazia sentido, né? Essa empresa é legal, que acho que eventualmente podia me tornar sócio. E bem na época que eu me formei, surgiu a oportunidade de entrar como sócio nessa empresa, que tem a ver com o ramo universitário. Fui sócio dela por 3 anos. Aí no terceiro ano eu acabei vendendo a minha parte e migrei totalmente para a consultoria. Daí nessa virada de chave ali que surgiu a ABC de Economia, com o intuito principal de ajudar as pessoas na tomada de decisão financeira. Porque eu olhava para minha família, né, meus pais, vários irmãos, e chegaram em lugares diferentes, com a mesma educação. Então eu pensava, mas alguma coisa aqui está estranho, né? Por que isso? E eu comecei a observar que era a maneira como lidar com dinheiro. Então, bom, se meus pais conseguiram, as outras pessoas também conseguem. Só que talvez elas precisem de um norte. Então a gente fundou a ABC de Economia com a missão de democratizar esse acesso a essa consultoria. Porque existe profissionais que dão atenção para ajudar as pessoas com dinheiro, mas geralmente é pessoas que têm muito. E existe quem tem muito no Brasil, mas existe muito mais quem tem pouco. Então a gente criou um processo, talvez inovador, não sei, de tentar levar essa consultoria para as pessoas que não têm tanto poder aquisitivo assim, né? Que dependendo do valor que você tem, ninguém vai te atender direito, em algum lugar que você for, né? Porque não é o suficiente, a gente atende. Quem está começando a investir, quem está endividado, quem tem dinheiro ali, mas não sabe o que faz, totalmente perdido, a gente atende, a gente faz um planejamento, faz uma consultoria e ajuda a pessoa a tomar a melhor decisão aí. É isso que a ABC de Economia faz. Muito bom. Geralmente o público-alvo de vocês é adolescentes, pessoas, tipo, começaram o primeiro emprego agora, como é que é? Quem mais procura? Quem mais tem dificuldade? Seria muito melhor se fosse no primeiro emprego, né? Porque daí você tem muito mais tempo pela frente. Mas geralmente não. É de 25 a 35 anos o cliente que chega para nós. Né? Às vezes recém-formado, às vezes já passou por algumas situações e não conseguiu lidar bem com o dinheiro. Tem uns que vêm só pelo investimento, né? Comecei a guardar um dinheirinho, não sei o que fazer, então busca gente. Ou por uma aquisição muito grande, quer comprar uma casa, quer fazer uma grande viagem, né? Então, geralmente tem uma dor muito forte e acontece geralmente entre os 25 e 35 anos, né? Mais novo que isso, 2 clientes só. Um de 17, que esse foi, assim, a vida dele tá planejadíssima. Eu sempre falava pra ele assim, ó, quando chegar nos 40... mais dessas faixas etárias, né? Porque quando a gente fala de investimento, principalmente, né, o fator exponencial é o tempo. Então, quanto mais tempo você tiver a seu favor, é melhor. Então, seria muito bom se todo mundo se preocupasse com isso desde o primeiro emprego. Mas não é uma realidade. Então, a maioria realmente é entre 25 e 35 anos ali, saindo da faculdade, já numa outra fase da vida. É que eu vi que estava até sendo implementado no ensino médio uma matéria sobre educação financeira. E quando eu me formei, no caso, não tinha. Eu não sei agora se tem, mas eu digo porque adolescentes, porque eu comecei meu primeiro emprego com 15 anos e eu não tinha noção nenhuma disso, porque não era ensinado. E era difícil, assim, na época também, tipo, 7 anos atrás, de ter isso. Então é muito bom que tem essas coisas agora pro pessoal mais novinho, tipo, que tá com 14, 15 anos, já ter uma noção e começar a procurar alguém que consiga auxiliar eles, né? Porque não é uma trajetória fácil. Não. E a internet, ela ajuda muito, mas atrapalha também. Sim. Né? Ela ajuda porque tem informações de fácil acesso, mas ela atrapalha porque vende-se muitos sonhos. E nem sempre é tão fácil quanto parece, né, na internet. Então, o nosso papel, às vezes, é de chamar a pessoa para a realidade, ó, dá para fazer isso? Dá. Mas você vai precisar de um pouco mais de esforço, vai demorar um pouco mais de tempo. Então, acho que realmente colocar essa educação financeira na escola ajuda as pessoas a botarem um pé no chão antes, de saber que nem tudo que elas veem na internet é daquele jeito. Sim. Né? Que realmente,
fazer uma conta mesmo matemática de quanto por cento de juros é aceitável, né? 10% ao mês não é sustentável, né? Realmente trazer para a realidade. E a educação financeira tem esse papel. Sim. As pessoas, às vezes, muitas vezes, né, eles têm a impressão que é tudo muito fácil, né? Mas não existe nada fácil, né? Não. O que a gente precisa é buscar conhecimento, é desenvolver a persistência, desenvolver, né, a vontade de fazer diferente, de fazer melhor, de ser uma pessoa melhor, né? E muitas vezes, né, a internet ilude, né? E acha que as pessoas conseguem fazer tudo de forma muito rápida, e não é assim. Para você obter um bom conhecimento, né, em economia, não é algo que você, né? Você vai, pergunta para o ChatGPT e ele te responde, é isso e pronto. Não, a gente sabe que não, a gente sabe que a tecnologia está aí para nos ajudar, mas a gente tem que ter um conhecimento prévio para a gente poder fazer um bom uso, né, do que a tecnologia nos oferece. E tem o fator humano também, né? A maior resposta que um economista pode dar é depende. Depende. Para quê? Exatamente. Então a gente tem que evoluir muito nesse aspecto como sociedade. E falando de gestão, especificamente como uma dificuldade, né, a parte de gestão financeira, até estratégica, não foi um grande desafio. Não é até hoje. Mas a parte de vendas, isso sempre foi e ainda é um grande desafio. Porque a gente tem que acertar uma comunicação clara para chegar no cliente e ele entender o que a gente faz, entender que a gente não faz milagre, que não tem promessas milagrosas, que é um caminho que se ele estiver disposto, a gente também ajuda ele. Mas não tem nada disso. Então, acho que dentro dos pilares de gestão... Não é só você, né? Não é só vocês, enquanto empresa, que vão fazer por ele. Claro. Ele tem que se envolver, né? Sim. Claro, tem que ter comprometimento, senão é como se fosse uma dieta. Eu gosto muito de comparar com isso. O nutricionista, ele não faz você emagrecer, ele te dá um plano alimentar. Exato. Se você seguir, você tem resultado. Boa é a ideia mesmo. A gente dá um plano, a gente diz onde você investir, mas se você não seguir aquilo... Não posso fazer Às nada. vezes a própria ilusão vem da pessoa também, né? Sim. Porque ela acha que eu vou guardar 50, 100 reais por mês, daqui 2 anos eu vou estar rico, não vou ter que trabalhar. E não é sempre assim, né? E até porque geralmente é uma coisa mais a longo prazo, né? Então tem umas horas também que lidar com isso eu imagino que deve ser desafiador, né? Tem, isso que eu falei, a questão da venda, né? A gente tem que saber bem como se comunicar para não frustrar o cliente, mas assim, mostrar para ele que a realidade não é tão maravilhosa quanto se vende na internet. E que é possível, mas assim, leva tempo, leva esforço, tem que ter os 2 pés no chão, não dá para parar de trabalhar no primeiro mês, tem que trabalhar, tem que guardar dinheiro, né? Tem que bater perna aí, tem que vender, senão as coisas não fluem. E eu perguntei de startup, Juliano, antes, porque dentro de tudo que a gente faz lá, a gente tem uma linha que a gente está discutindo uma possível startup bem nessa linha, de usar a tecnologia para escalar. Porque como realmente nossa missão é democratizar o acesso, a gente entende que tem muito para a gente alcançar ainda. Então, a gente atende 7 estados, então ainda tem espaço para a gente ir, tem pessoas para a gente atender, e olhar para o mundo das startups, ver que com tecnologia a gente consegue expandir, tem sido o que a gente mais tem batido nas reuniões lá, tipo, não, vamos colocar isso aqui, vamos ver essa vertente, porque a gente consegue entregar para mais pessoas, e a tecnologia está aí para isso. E é legal, né? É legal porque a gente sempre conversa muito sobre tudo, né? Eu acho que o Bruno e a professora desde o começo, o Bruno talvez um pouquinho depois, mas a prof teve me acompanhando desde o início, né? A prof Piedade, tem que agradecer imensamente vocês, né? Por todas as oportunidades que foram criadas, né? Que é a mesma coisa de um regimezinho ali, entendeu? Tava ali, mas, né, a gente tinha que fazer as tarefinhas. E além do fator humano também, vender é uma complexidade porque você também tem um produto novo. As pessoas ainda não estão acostumadas a algum. Sim. Então, se você imaginar hoje, eu fiz uma pergunta para ti, hoje você utiliza um cartão físico? Não utilizo. Não. Só que se a gente imaginar, prof, logo depois da pandemia, o crescimento dos bancos digitais e a maneira como eles trabalham, ainda existem consumidores que preferem ir no caixa eletrônico e sacar dinheiro. Exatamente. Tem que estar sempre avaliando também, né? Que existe um nicho específico que a gente vai, né, atingir, mas tem outros que a gente pode explorar. E como chegar nesses outros nichos? Exato. Como vender, né? Como escalar de forma realmente, né, ordenada
eu preciso, para isso, ter um conhecimento, criar uma habilidade também de convencimento, de venda, né? E é Sim. sempre, então, um novo aprendizado. Treinamento. É um treinamento diário, né? A gente acaba melhorando a comunicação. Às vezes falha, é normal. Às vezes a gente não consegue, talvez, explicar para o cliente de uma maneira clara, mas a gente vai tentar trazer, seja por exemplo, por figura. Cada tipo de cliente, ele se comunica de uma forma, ele entende. E quando a gente vai falar sobre o nosso trabalho, Bruno, eu estava até comentando hoje lá no Hub, é que para a gente está tão claro que às vezes a gente está explicando para a pessoa e a gente acha que está claro, Elô. Sim. Por exemplo, você conseguiu captar a ideia. O que é a Sim. ideia? Porque você tem essa dor. É o teu setor. Sim. Então, ela seria a nossa persona, professora. Ela é o nosso público-alvo, realmente. São pessoas do RH. Mas o meu negócio também tem sinergia com o Bruno. Por quê? Porque hoje a gente entende que existem nichos de empresa que ainda não disponibilizam. Então, além de você trazer uma vantagem competitiva, tanto na contratação, como na melhoria da vida para o colaborador, existem alguns benefícios fiscais. E muito das empresas hoje ainda não sabem. Então, ou você tem uma dedução, ou você tem uma restituição do imposto de renda. Né? E o benefício ele é um negócio muito legal que você não paga imposto. Então você consegue às vezes dar um incremento no salário do colaborador, claro, com uma finalidade, só que ao mesmo tempo você deixa de pagar imposto. Né? Porque se a gente avaliar às vezes a carga tributária e a questão dos valores salariais hoje no Brasil, desde 2010, Bruno, a gente não tem um aumento expressivo no salário mínimo, e a gente fazer a comparação com a inflação é muito... Talvez você vá sentir um pouquinho, você é mais nova, mas a prof talvez passou por... Né, a prof pode dizer também pra gente, é muito complexo. Não, eu não... Essa 2010, eu era muito pequena, então eu não lembro mesmo, não. Mas, ó, pegar a Coca-Cola aí, um refri, a gente comprava lá em 2004, quando ia jogar bola, R$5 você comprava 2. Nossa. Hoje uma Coca tá 2 litros, 8 né? 2 litros. Ou 2,5 litros, eu lembro que era grandona, assim. Uhum. Hoje tá uns R$8 uma. Então, assim... R$8, mercado, né? no mercado. Eu comprava num restaurante, então seria mais caro. Então, isso é um inflação. exemplo legal, Bruno, porque assim, hoje a gente não vê a Coca 2,5 litros em qualquer lugar, e parece que cada vez está aumentando o valor e reduzindo a quantidade do produto. Então hoje você compra uma Coca de 1 litro, 600 ml, é o mesmo valor que você comprava uma de 2,5 litros. Então é muito complexo essas coisas, cara. Então você trazer economia para a empresa via uma solução estratégica pode auxiliar como um todo, talvez até a remunerar melhor o colaborador, poder investir em outras frentes, faz a economia como um todo girar de uma maneira mais eficiente. Sim, e sem contar que assim, a solução que a gente trabalha, Elô, ela potencializa, né, o RH, ajuda o RH a fazer uma gestão mais eficiente, ao mesmo tempo a gente consegue trazer uma redução de custo, porque você imagina, prof, a gente pega uma empresa que tem 20 a 30 colaboradores, a loucura que Elô, você fazer a gestão no final do mês. Então, o benefício, ele é só uma parte de tudo que o RH tem que fazer. Aí você tem férias, aí você tem salário, às vezes demissão, às vezes contratação. Então, você imagina, ele é um percentual. Então, a gente pensa o que a gente conseguir maximizar, agilizar o processo nessa pequena fatia, a gente vai estar possibilitando que o RH tenha uma maior efetividade, às vezes aproveitando um tempo maior numa entrevista, selecionando melhor o colaborador, identificando alguns gaps, porque imagina, você ficar ali todo, né? É complexo. E é todo mês o mesmo processo. E a gente traz essa inovação justamente para agilizar esse processo também. Isso otimiza muito o tempo. Nossa, a gente fica agradecido. Olha só, tá sendo validado aqui. Validado. Ao vivo e a cores. Sim. Praticamente, né? Juliano. Pode falar, por favor? Eu vou te fazer uma pergunta sobre dificuldades que você enfrenta agora e como é que você vê a Pila no futuro. As dificuldades é o que a gente comentou. Aqui em Cascavel, em alguns pontos do Brasil, existem algumas iniciativas que elas facilitam, né?
Mas a maior dificuldade, Bruno, é a solução entrar no mercado. A gente às vezes tem muita barreira de entrada, Seja, por exemplo, uma barreira natural, né, que é uma barreira de concorrentes. Sim. Então a gente pega as forças lá e analisa. Nunca analisei tanto, né, como eu estou analisando agora, mas às vezes também entra a questão da desconfiança. Quando a gente fala que é uma startup, o pessoal já... que não é todo mundo que está habituado com esse termo. Uhum. Uma startup? O que eles pensam quando você fala, mas é o Facebook. É o Facebook, é o Google. Quem dera, né? Quem sabe lá no futuro a gente vai chegar perto, né? Mas a maior dificuldade que a gente está enfrentando hoje na Pila é justamente isso, é a gente conseguir a abertura das portas, né? As empresas adotarem a nossa solução, mas isso a gente está melhorando cada dia mais. Hoje eu entendi que a partir do momento que eu estou participando dos movimentos, as pessoas elas têm a oportunidade de conhecer a minha solução. Ontem eu fiz um pitch lá na SIC, a gente falou para 60 pessoas. 60 pessoas, tirando as que me conheciam e já ouviram falar do Pila, digamos que são 50 pessoas novas que estão ouvindo falar de uma solução. Sim. Então, essa barreira, Bruno, é uma barreira natural que todo negócio novo sofre e vai sofrer, né? A não ser que seja até as inovações mais radicais tiveram aquela desconfiança no começo, mas a gente está construindo uma estrada para daqui a pouco, lá no fundo, a gente olhar para trás e falar, nossa, a gente enfrentou tudo isso. E o que eu vejo da Pila hoje, Bruno, e para o futuro que eu vislumbro a Pila como uma solução mais ampla de pagamento. Né? Então, o Vale Alimentação e o Vale Refeição vai ser um serviço dentro de tudo que a gente oferece. Mas o meu sonho mesmo é chegar a uma infraestrutura de pagamento, onde eu possa atender uma startup igual a do Bruno. Eu quero colocar aqui um gateway de pagamento. Tá, beleza, a gente consegue te ajudar. A empresa que a Elo trabalha, eu preciso fazer uma solução de boletos aqui para o meu cliente receber, a gente consegue ajudar. Então eu vejo a Pila, sim, Bruno, se desenhando para seguir esse caminho. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, muito bom. Muito legal, então, conhecer um pouquinho mais da história aqui do Juliano, né, com a trajetória hoje da Pila, né, mas já teve outras empresas por trás da Pila, teve outras caminhadas, né, Outras Juliano? caminhadas. Foi um movimento, né, que você não trilhou assim de forma tão rápida, né, como você falou. O primeiro start foi lá em 2018, né, mas desde então foram muitas participações em, né, eventos ali que te propiciaram insights, conhecimento, né, te deram condições de você hoje estar, né, num patamar aí de, ter a Pila como um promissor negócio, né? E então foi muito legal, né, você contar para nós um pouquinho da sua história, né, que sempre está aqui fazendo, né, o papel de entrevistador. Hoje a gente conhecer um pouquinho mais da história do Juliano e o Bruno também, né, com a ABC Consult de Economia, né, Bruno? Eu só tenho mais uma perguntinha para te fazer, já que você formou aqui em Economia. Qual foi assim a sua... Foi importante você ter cursado Economia para hoje você ter a tua empresa, ABC de Economia? Com certeza. Eu acho que um dos grandes diferenciais que a gente tem é que na equipe nós temos 2 economistas. Então a gente fala de cenário macro com uma bagagem de 5 anos de estudo. Enquanto outros concorrentes, às vezes, são pessoas de outras áreas que não têm essa bagagem de estudo. Então, com certeza, a faculdade, a graduação foi fundamental nesse processo. E isso a gente também dá crédito ao curso de economia aqui da UniOeste, né? Porque é um curso bem robusto, né? Um curso que realmente exige muito, né? Então, quem realmente chega no final tem uma boa formação, né? E legal saber que você pôde aproveitar, né, do curso para empreender, né, na sua área. E tem vários, né? Vários egressos daqui que estão, né, com negócios voltados aí a gestão de economia, né, de modo geral. Então, isso é muito legal.
Legal, então, gente. Vocês querem deixar aqui alguma mensagem para os ouvintes? Eu vou deixar a nossa rede social ali para o pessoal que queira conhecer um pouco mais da Pila. É @pilabenefícios no Instagram. No LinkedIn, Juliano Brustolin. Também tá @pilabenefícios no LinkedIn. A gente está lá no Hub One, prof. Quem quiser conhecer, convido você, Elô, para conhecer lá a Estação de Inovação. Com certeza. Quem sabe Agradeço. isso não é um gap, né, para você para você entrar nesse mundo, pelo menos começar a conhecer. Sim. E, gente, adotem as soluções digitais porque elas são o futuro dos pagamentos, tá? Para me encontrar no Instagram é fácil, é bruno.deconte. A empresa é @BCG Economia. E fico muito feliz com o convite. Em breve, a nossa startup realmente saindo do papel, indo para a prática. Talvez a gente esteja incubado aqui ou em outro lugar, mas aí eu venho outro dia falar só dela. Muito legal. Muito Muito bem. bem, então, Elô, também foi um prazer hoje, né, estarmos Muito obrigada. juntos, né? Elô estava um pouquinho receosa no início, mas Tava foi muito nervosa, bem, mas- né? Foi muito legal a nossa conversa. Então fica aí, pessoal, assistam, né, o nosso Hubcast, né? E sigam-nos nas redes sociais também, né? Temos aqui hoje, né, uma caneca nova, né, patrocinada aqui pela Pila Benefícios e pela Uau, ABC, com ABC de Economia. Tá lindona, né? Agora a gente tá... Daqui uns dias chegam as camisetas. É isso aí. Vamos estar a caráter. A caráter aqui, caracterizados, né, pelo Hubcast. Então, estamos no Spotify, estamos também no YouTube, né? Então, esse já é o nosso 16º episódio. E na semana que vem temos outros convidados, né, que virão aqui a brilhantar esse momento, né, nos trazer suas experiências. E, então, fiquem bem, até a próxima. Tchau. Até Tchau, tchau. mais. Tchau, tchau.